Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Passe livre para maiores de 60 em destaque na 13ª sessão ordinária do ano. Vou procurar a CETRAN, vou procurar a CMTO, vou procurar o jurídico para se colocar um ponto final, porque senão nós ficamos dependendo da justiça. E a justiça hoje concede, amanhã suspende, amanhã pode conceder de novo e lá na frente suspender de novo. Então nós vamos ficar nesse lenga-lenga. Na ordem do dia, vereadores aprovam em primeira discussão a reestruturação administrativa de secretarias municipais. Com o vereador Rogério Santos, comitiva do Executivo faz visita e confere as demandas do Munhoz Júnior. E as inscrições para a seleção da JUCO. É agora no Câmara Notícias. A nova suspensão do passe livre no transporte público municipal para quem tem mais de 60 anos foi um dos temas mais debatidos durante a 13ª sessão ordinária, que antecedeu o feriado de Páscoa. Um dos autores do projeto que originou a lei que garante o benefício, o vereador Tinhas de Ferreira veio à tribuna e discutiu sua moção de solidariedade aos idosos e deficientes que estão sendo prejudicados e voltou a defender a instalação de uma CPI do transporte. Seu Jair, eles não querem deixar nós andar um ônibus acima de 60 anos. Mais uma vez, eu vou ser aqui bem claro com as coisas, gente. Está o Ministério Público com ação pública contra a empresa, que tem que já cumprir. Tivemos lá a liminar, eles tentaram caçar aqui, não conseguiram através do sindicato. Eu nunca vi um sindicato só de duas empresas, né? Aí usa o sindicato para entrar, mas são as duas empresas, viu, gente? Se nós temos duas empresas aqui que faz transporte público na cidade e tem um sindicato que administra, então são um sindicato de duas empresas. Então, entrou com recurso, perderam no tribunal por 20-0. Teve uma ação popular minha que entrei, avançou a do Ministério Público, a doutora Ivânia, para poder cumprir a lei, porque a lei está discutindo a inconstitucionalidade da lei. Se ela está discutindo, até chegar ao Supremo Tribunal, ela tem que cumprir. Como aconteceu aqui, aquela ADIM, referente 2013, os cargos foram nomeados, ficaram lá, não pôde pôr, não pôde tirar, até discutir a inconstitucionalidade dela. Então, a lei tem que ser aplicada. E, mais uma vez, eles conseguiram, através de um desembargador, lá em São Paulo, eles não, olha bem, eles só suspenderam. Pelo menos o desembargador, ele teve precaução dessa vez. Ele suspendeu, até ter o mérito da discussão do colegiado, que eu acredito que nos próximos dias aí nós podemos já definir. A empresa já está pagando mais de R$500 mil de multa cada uma, foi imposta pelo Ministério Público em dezembro, foi mais de 1 milhão, já tem aquelas multas diárias de 50 mil, já tem um dinheiro bom, mas você vê que o lucro é tão bom, doutor Bodinha, tão bom, que eles preferem pagar as multas. Foi discutido aqui para ter a terceira empresa, presidente. Eu continuo batendo na terceira empresa e ter a nossa CPI do transporte que está parada, com 6 assinaturas. Nós temos que bater para trazer a terceira empresa para atender, pelo menos, atender a acessibilidade. A acessibilidade tem que ser atendida nessa cidade que não é atendida, Ricardo. Vai pegar um ônibus 7 horas da noite, aqui na Autonomista, vê se um cadeirante entra no ônibus daquele. Então, eles não atendem. Isso seria um motivo de cancelar esse contrato. E, mais uma vez, eu digo, prefeito, vamos fazer cumprir, prefeito. Só depende do senhor, prefeito, agora. O senhor é o executivo, nós não podemos mais fazer, fizemos a lei e tem que cumprir. Vamos fazer cumprir, prefeito, vamos trazer esses caboclos para uma negociação, uma conversa mais dura, mais firme, vamos apertar para poder ser respeitado a lei dos nossos velhinhos. Também autor do projeto de lei sobre o passe livre para idosos com mais de 60, o vereador Jair Assaf pediu uma ação do Executivo para acabar com este impasse. Se nós formos contar, maio agora, nós já vai completar 2 anos que nós estamos discutindo essa matéria. 2 longos anos. Falta poucos dias para completar 2 anos que nós estamos discutindo. A Câmara aprovou essa mudança na lei orgânica.
demos 90 dias de prazo para que fosse cumprida a nossa alteração na lei orgânica. O prefeito Rogério Lins sancionou e colocou em prática. Essa questão ainda está sendo discutida, senhor presidente. Eu entendo. Eu acho que a prefeitura também deveria ter tomado uma outra providência. A Secretaria do Transporte, a CMTO, o jurídico da prefeitura, quando sancionado a lei pelo presidente da Câmara, comunicado oficialmente no órgão de imprensa, a prefeitura deveria ter convocado as empresas. Tanto a CETRAN, como a CMTO e o jurídico da prefeitura, para se chegar num acordo de como cumprir. Quem deve arcar com as despesas? Tem verba no orçamento? Tem as empresas competência financeira para poder cumprir, que é o que se alega? Então, o vereador Tinha, nós vamos passar ainda e vamos aguardar uma decisão da Justiça. A Justiça é que vai definir se as empresas têm razão ou têm razão os maiores de 60 anos de idade. Onde nós chegamos? Acho que, no momento, vereador Daniel, faltou ação do poder público, faltou um compromisso junto às empresas, porque quem dá o aval para o aumento das passagens é o prefeito. Se o prefeito não concordar, tem muita briga pela frente. E por que tem briga? Para se fazer o que fizeram recentemente, quando a Justiça determinou o cumprimento da medida, o cidadão, a empresa tomava assinatura, tinha que preencher uma ficha do cidadão que estava sendo beneficiado por uma lei aprovada por esta casa, que é de competência dessa casa somente. Porque o prefeito pode ter sido favorável, mas a competência, a publicação é nossa. E nós somos desrespeitados pelas empresas, que exigia, sem a lei determinar, a assinatura de cada cidadão que adentrasse no ônibus. Já estava errado ali. E a prefeitura, a CMTO, tomando providências para que a empresa não ficasse com documento nenhum, apenas de identidade, para o sujeito provar que ele tem mais de 60 anos. Por fim, nós estamos aqui ainda, dependendo da Justiça. Então, o que nós precisamos é uma ação do Legislativo, com parceria com o prefeito, Rogério Lins, que tem demonstrado que as empresas têm que cumprir, e as empresas não cumprem amparada numa justiça. Ótimo, tudo bem, justiça se respeita, mas pode se discordar dela. Então é isso que nós esperamos. Vou procurar a CETRAN, vou procurar a CMTO, vou procurar o jurídico para se colocar um ponto final, porque senão nós ficamos dependendo da Justiça. E a Justiça hoje concede, amanhã suspende, amanhã pode conceder de novo e lá na frente suspender de novo. Então nós vamos ficar nesse lenga-lenga. E depois do intervalo, no Câmara Notícias. Transporte público em debate na 13ª sessão ordinária. Nós tínhamos que ter a terceira, a quarta, a quinta, a municipal, para que nós possamos ter preço e qualidade no transporte. E ainda os projetos aprovados na ordem do dia. Não saia daí, a gente volta já. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Estamos de volta com os assuntos de destaque da 13ª sessão ordinária. E o debate sobre o passe livre para quem tem mais de 60 se estendeu com os discursos dos vereadores Didi, Alex Sá e Pelé da Cândida, que recordou a compra de empresas pequenas pelas atuais concessionárias. E me preocupo muito porque mostra a fraqueza dessa casa e dos senhores vereadores. Até entendo, senhor presidente, que o companheiro Tinha e o companheiro Jair Assaf, que são os responsáveis do projeto, quem fez o projeto, poderíamos se juntar, senhor Jair Assaf, nobre vereador Jair Assaf, para que pudéssemos fazer uma comissão para ir brigar mais em relação a isso. E mais a fundo, discutir mais. Nós não podemos abaixar a cabeça, porque a justiça, às vezes, ela é morosa e vai demorar, é capaz de passar os 3 anos que falta de mandato dos senhores vereadores e eles não resolveram essa questão. O nobre vereador Didi, Vossa Excelência fala que a nossa casa tem que se atentar. É bem verdade, é o que nós temos feito. Tanto é que só está acontecendo essa determinação da Justiça, porque o nobre vereador Jair Assaf, como também com reforço do nobre vereador Tinha, criou esse projeto e fiscalizou. E eu quero relembrar que também nesta casa, eu não sei se a Vossa Excelência participou, mas aqui nós trouxemos aqui inúmeras audiências públicas justamente para cobrar essas empresas. Agora, a determinação de justiça, aí não é esta casa que vai julgar, quem julga é a justiça. Aí eu quero falar para a Vossa Excelência que essa casa está atenta e está fiscalizando sim. Que culpa temos nós criamos a lei, aprovamos, e é sancionada e ela não é cumprida por determinação de justiça. Aí eu não tenho força, eu acredito que nem os demais vereadores, muito menos Vossa Excelência, vereador que aqui usou essa tribuna. Está na mão da justiça. Agora é bem verdade que nós temos que cobrar mais ainda. Se tivermos que fazer uma audiência pública ou montar uma comissão para apurar melhor isso aí, isso nós devemos fazer. Mas não podemos deixar de reconhecer que nós trabalhamos, tanto é que o projeto foi criado por esta casa. Então, o nobre vereador que me antecedeu aqui não foi feliz em falar que a nossa casa, não tá atenta. Muito pelo contrário, nós repudiamos atitude como essa, principalmente essa prestadora de serviço, que é tanto a Urubupungá como também a Aviação Osasco. A gente vê o descumprimento dessa lei com bastante tristeza, vendo aí um decano dessa casa, o Jair Assaf, junto com o vereador Tinha de Ferreira, que passaram a defender essa bandeira, defenderam muito bem. Nós, há um tempo atrás, fomos muito crucificados pela União dos Aposentados da cidade aqui, por causa que tivemos uma votação aqui sobre isto. Mas veja bem como funciona o lucro. Quando há maior lucro, há o descumprimento, seu Jair, da lei. Porque eles pagam uma multa irrisória, que acaba favorecendo a empresa. Então, eles têm mais lucro em descumprir a lei do que cumprir a lei. Porque quando eles cumprem a lei, eles têm prejuízo. A empresa pensa dessa maneira. Mas eu venho, no passado aqui, dando uma olhada aqui, que nós não podemos concordar, doutor Bonin, Daniel Matias, outros vereadores que estão bastante tempo nessa casa, com a situação que nós deixamos acontecer essa cidade. Por que nós? Eu não era vereador na época, mas eu olhei com bastante tristeza quando acabaram com a CMTO, Companhia Municipal de Transporte de Osasco. Nós tínhamos que ter aqui a CMTO ativa. Não a CMTO engavetada pela Urubupungá e muito menos pela Aviação Osasco. Muitos aqui, eu tenho certeza aqui que quem conhece essa história vai saber. Alguns motoristas de ônibus se uniram e montaram uma empresa de ônibus chamada Autonomistas. Acabaram com ela. Ela era onde? Na Olaria do Nino, seu Jair. E essa empresa estava crescendo de uma tal maneira que incomodou as grandes, como a Aviação Osasco e a Urubupungá. E o povo de Osasco, mais uma vez, se calou. Nós tínhamos a empresa São Bento, que era conhecida como Poeirinha, onde os ônibus dela tinha, com certeza, nascido e criado aí Vila dos Remédios, a gente sempre usou o Poeirinha? Não, era São Bento. A São Bento, Aviação São Bento,
que ela, inclusive, o proprietário dela era, se eu não me engano, o senhor Calil. Era uma pessoa, um estrangeiro. E a São Bento, ela foi comprada pela Autoviação no Bupungá. Por que eles compram essas empresas pequenas? Para que eles tenham o monopólio dela. Por que nós temos hoje, só para concluir, senhor presidente, por que nós temos hoje 2 empresas, um monopólio da cidade de Osasco, Viação Osasco e Urubupungá? Isso é um absurdo. Nós tínhamos que ter a 3ª, a 4ª, a 5ª, a municipal, para que nós possamos ter preço e qualidade no transporte. Mas, infelizmente, foram engavetadas todas essas empresas e quem paga hoje é o nosso povo. E na ordem do dia, os vereadores votaram com preferência e aprovaram 5 projetos do Executivo. Os projetos foram incluídos na pauta por meio de requerimentos do vereador Cláudio da Locadora. São eles os projetos de lei complementar de números 3, 4, 5 e 6 de 2018. Todos se referem à reforma administrativa nas secretarias de Esporte, Planejamento e Gestão, Secretaria de Comunicação, além da extinção da Secretaria de Relações Institucionais e criação da Secretaria de Governo. Outro projeto do Executivo que também foi aprovado em primeira discussão foi o de número 50 de 2018, que institui a política de esporte, recreação e lazer. Os projetos precisam passar por mais uma votação para depois seguir para análise e sanção do Executivo. E este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio tem uma novidade. Os candidatos que têm direito à gratuidade devem fazer o pedido antes da fase de inscrições. Wesley estudou a vida inteira em escola pública e hoje fez o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem. Agora, o sonho de ser engenheiro está cada vez mais perto. Bem difícil, vamos dizer assim, não é impossível, mas é difícil de sobrar um valor a mais para essa questão de provas e tal. Assim como Wesley, milhares de pessoas têm direito a pedir isenção da inscrição no Enem 2018. O exame abre as portas de universidades públicas em todo o país e também serve como parâmetro para a distribuição de bolsas em faculdades particulares. Pela primeira vez, o pedido de isenção do Enem terá de ser feito antes do início da inscrição, do dia 2 ao dia 11 de abril. Podem pedir para não pagar a taxa de R$ 82 os candidatos que se enquadram em uma das seguintes condições: estar matriculado no último ano do ensino médio em escola da rede pública, ter sido aprovado no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, em 2017, ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e que tenha renda familiar por pessoa de um salário mínimo e meio. Ser membro de família de baixa renda, integrante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com número de inscrição social, NIS. O resultado do pedido de isenção sai dia 23 de abril. Caso o estudante tenha o pedido negado, poderá entrar com recurso entre os dias 23 e 29 de abril. E atenção, o pedido de isenção aprovado não significa que o candidato já está inscrito no Enem. É preciso fazer a inscrição normalmente a partir do dia 7 de maio. Quem pediu a isenção ano passado conseguiu, mas faltou aos 2 dias de prova, terá de justificar a ausência para conseguir nova isenção. Neste caso, o estudante deverá apresentar, por exemplo, atestado médico ou certidão de casamento referente aos dias em que ele deveria ter feito a prova. Segundo o INEP, nos últimos 5 anos, foram gastos cerca de R$ 930 milhões com estudantes que conseguiam a isenção, mas não compareciam à prova. Isso foi depois de um longo trabalho de análise de todos os nossos dados para que a gente possa garantir uma maior oportunidade para todos esses jovens que necessitam da isenção, mas fazer isso de forma mais responsável, né? Garantindo a isenção, mas também garantindo um maior cuidado com o dinheiro público e um desenvolvimento de uma consciência mais ética nesse cidadão, no momento que a gente vai fazer isso com mais critério e com mais responsabilidade. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Com o pedido de isenção feito, Wesley já está pondo em prática a estratégia de estudo. Nós conversamos bastante sobre questões, nós estudamos provas fora, mais avançadas,
E nós comparamos as provas de todos os anos, estudando por ela e o conteúdo que eles mandam nos editais. E daqui a pouco, em visita, vereador Rogério Santos apresenta demandas do Munhoz Júnior ao Executivo. E as inscrições para a seleção da JUCO. Não perca, é bem rápido. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A convite do vereador Rogério Santos, o prefeito Rogério Lins fez uma visita no último dia 28 ao bairro do Munhoz Júnior, na zona norte da cidade. O parlamentar acompanhou a comitiva do prefeito, formada, entre outros, pelos secretários de Habitação, Obras e o de Transporte e Mobilidade Urbana. Entre as indicações que o vereador Rogério Santos apresentou estão a canalização do Córrego Vermelho, que fica no começo da Avenida Diretriz, o recapeamento de diversas ruas e a reforma da UBS Emília Cosme Cerqueira, com um reforço no quadro de Pediatria e Ginecologia. E no próximo dia 5 acontece a entrega de senhas para a seleção de mais uma turma de aspirantes da JUCO, a Juventude Cívica de Osasco. Quem estiver interessado deve comparecer à Rua Rubens do Amaral, número 200, no Bela Vista, das 9 da manhã às 4 da tarde. Entre os requisitos é preciso morar e estudar na cidade de Osasco, ter entre 15 anos e meio e 16 e meio e estar matriculado no ensino médio. No site juco.org.br você confere o edital completo e o que cai na prova de seleção, que deve acontecer no dia 12 deste mês. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou as regras para a inclusão do nome social no título de eleitor. Quem fizer a mudança no prazo vai poder usar o novo documento nas eleições deste ano. O prazo para fazer a mudança vai até o dia 9 do mês que vem. Não tem custo e vale para travestis e transexuais que querem alterar o nome no título de eleitor, mesmo que a mudança não tenha sido feita na identidade. É, digamos assim, inadmissível à luz dos princípios constitucionais, da interpretação que o Supremo Tribunal Federal concedeu a essas regras, que o exercício da cidadania fique sujeito aí a qualquer tipo de preconceito. Então, foi esse o escopo, o objetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Para fazer a mudança, a pessoa deve ir no cartório eleitoral em que está cadastrada, com um documento oficial que tenha foto. Só isso. Lá, um novo título vai ser emitido na hora. Ele pode ser do modelo atual ou do novo, com QR Code, que traz mais segurança, mas não tem como escolher. Isso vai depender da disponibilidade do cartório. A facilidade para gerar um novo documento levantou dúvidas sobre a possibilidade de novas fraudes, mas a hipótese foi descartada pela Justiça Eleitoral. A possibilidade de que alguém cometa fraude não é motivo para que você viole direitos fundamentais dos outros. Isso é o primeiro dado. O segundo dado é que depois que a Justiça Eleitoral possui biometria, a identidade das pessoas é certíssima. Quem pretende se candidatar também vai poder usar o nome social. E a mudança vai definir a cota de gênero prevista na lei eleitoral. Mulheres devem ser pelo menos 30% das candidaturas. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vivem nessa condição. E muitas convivem também com a falta de diagnóstico e informações sobre o tratamento. Letícia é uma adolescente que gosta de bater papo e de pintar quadros como este, que ela guarda no celular. Depois de uma longa jornada, passando por diferentes profissionais de saúde, ela recebeu há pouco mais de um ano o diagnóstico de síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo. O tratamento melhorou e o jeito que meus pais me tratavam. É melhor agora. No colégio também ganhei um benefício de fazer a prova fora
da turma, porque a turma é muito barulhenta. Eu quero ajudar outras pessoas e não passarem por essas situações semelhantes. Quando perceber algum comportamento um pouquinho mais estranho, ficar alerta e procurar ajuda. A melhor coisa que tem é a gente procurar a ajuda de um profissional. Para a avó, foi o fim de anos de angústia e a possibilidade de lidar com os sintomas de uma outra forma. Ela, que era toda tímida, ela se apresentou na Cidade das Artes, numa peça de teatro, com um público de 400 pessoas. Para ajudar outras famílias a identificar a condição clínica, que em geral está associada a dificuldades de interação social e desenvolvimento da linguagem, ela transformou essa história em um livro, que está sendo lançado hoje, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O Brasil não tem dados oficiais sobre a quantidade de pessoas com autismo, mas instituições internacionais ligadas ao tema estimam que 2 milhões de brasileiros tenham essa condição. Para esta especialista, a dificuldade de se chegar ao diagnóstico está relacionada ao fato de o autismo se manifestar de diversas formas. O que é essa estranheza na comunicação? Podem ser várias coisas. O que é colocado como dificuldade de socialização? Podem ser várias coisas diferentes. Com o tratamento indicado em andamento, Letícia conseguiu alguns progressos e reduziu a medicação. E como qualquer adolescente, faz planos. Eu vou fazer biologia e me especializar em herpetologia, estudo de répteis e anfíbios. E depois eu vou estudar genética. Que legal, por quê? Motivos pessoais. 60% dos brasileiros investem pouco ou nenhum tempo no cuidado com as finanças pessoais. O dado é de uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Responda com sinceridade. Quanto do seu tempo você dedica para cuidar das finanças de casa? Não, bem pouco, bem pouco. Menos do que o necessário. Esse é um comportamento que reflete o de grande parte dos brasileiros. Um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontou que 6 em cada 10 brasileiros dedica pouco ou nenhum tempo para organizar a vida financeira. As pessoas já partem do princípio que aí elas vão ter que se privar. Se eu começar a ter educação financeira, vai significar privação, vai significar eu não poder fazer as coisas que eu gosto. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar. As pessoas que se organizam financeiramente, elas têm muito mais potencial de realização com o dinheiro que elas ganham. O controle das finanças domésticas permite que as pessoas façam planos que demandam um gasto mais elevado, como uma viagem ou a compra de um imóvel. O estudo apontou que apenas 48% dos brasileiros conseguem estabelecer metas e segui-las à risca para realizar esse tipo de objetivo. A explicação pode estar em outro dado da pesquisa. O consumo impulsivo foi uma prática admitida por 45% dos entrevistados. Muitas vezes, quando a gente compra tudo que a gente gosta ali na hora, sem muito planejamento, sem pensamento, a gente acaba inviabilizando realizações maiores. Quando você for gastar o seu dinheiro, cada momento vai gastar mais de R$1, você se pergunta, bom, gastar esse R$1 me afasta ou me aproxima dos meus objetivos? Se a falta de cuidados com o dinheiro está tirando o seu sono, uma mudança de hábitos pode ser o suficiente para garantir uma vida financeira mais saudável e tranquila. Sabe aquelas crianças com inteligência acima da média? Na hora de aprender, elas têm necessidades diferentes dos outros alunos da mesma idade. Pesquisadores de Bauru estão buscando ferramentas para aproveitar ainda mais essas capacidades. Com um pandeiro na mão, Rafael tenta, ao mesmo tempo, prender a atenção desse trio e passar conceitos musicais. Não é algo simples, afinal, estamos falando de crianças com superdotação, capazes de ouvir o professor e brincar ao mesmo tempo. Na segunda turma, o tema da aula não muda, mas a metodologia de ensino sim. Sai o pandeiro, entra a robótica. São os próprios alunos, também superdotados, que montam um robô. Em seguida, é hora de programar no computador o movimento que o equipamento deve executar. As duas turmas de alunos com superdotação fazem parte da pesquisa de mestrado do Rafael. O meu interesse é perceber se depois de um mesmo programa, com esses alunos, um grupo com robótica e um grupo sem,
se esse elemento da robótica educacional fez alguma diferença nesse enriquecimento curricular. O mestrando parte do pressuposto de que os alunos que tiverem contato com a robótica vão assimilar mais os conhecimentos passados. E, pelo visto, os estudantes que montaram o robô aprenderam bastante com a aula do dia. Uma música, por exemplo, normal, você canta ela mais lentamente, isso não vai mudar o período das notas, só a velocidade que você está cantando. Uma das coordenadoras do projeto em que está inserida a pesquisa do Rafael, a professora Vera, conta que a ideia é encontrar soluções pedagógicas para permitir o pleno desenvolvimento dos alunos com superdotação dentro das salas de aula. Especificamente para os alunos com altas habilidades de superdotação, é fundamental enriquecer, sobretudo na área de domínio deles, para que a gente possa, de fato, potencializar as habilidades que eles já têm. Eu acho muito legal, assim, toda sexta que eu venho para cá, eu venho animado, esperando coisa legal, e é isso que eu venho e volto para casa do mesmo jeito que eu esperava. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!